E eu já tô no maior tricô com essa linda que tá aqui do meu lado. Oi, Bel, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Feliz ano novo, minha linda. Pra você também. Um ano muito próspero e lindo, né? Porque tá um espetáculo a mulher, imagina. né? Emagrece com essa pele maravilhosa. Doutora Isabel Martinez está com a gente hoje para falar sobre transpiração excessiva, né? Muitas pessoas passam por isso em diversas idades e ela trouxe várias soluções. Vamos começar o ano já explicando como fazer para suar menos nesse calorão que tá fazendo? Para poder sobreviver um pouco melhor, né? Qualidade de vida. Vamos melhorar a qualidade de vida. Já que o verão tá cada vez mais quente, né? Nossa, tá uma coisa horrível, né? É verdade. Cada vez mais fica mais quente, mais quente. A sensação térmica é pior cada dia que passa. Então, o paciente que já tem a predisposição acaba suando mais. E existem vários estudos, Rê, que as pessoas até acham assim, tá suando, é uma coisa simples. Não, não é. Existem vários estudos que mostram e fazem um questionamento da qualidade de vida da pessoa que sua mais e da pessoa que sua normalmente. Agora, vamos tentar explicar, então, o que é suar normalmente e suar excessivamente. Em que momento que a pessoa pode desconfiar que ela tem sudorese em excesso? Vamos imaginar a hiperidrose. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos aqui no ar-condicionado, tá? Tá bem geladinho. Tá bem geladinho. Geladinho? Esse começo do ano tá geladinho aqui. Então, o que acontece? Você tá suando? Não. Não, eu também não. Você entendeu? Eu também não. Agora, quando o paciente começa a observar que ele ficou no gelado, no normal, temperatura normal e tá suando. Ou ele fica muito nervoso e começa a suar demais. Ou aqueles pacientes, por exemplo, as pessoas que você dá a mão, a pessoa tá suando na mão. Ou a sandália, ela não consegue caminhar porque o pé fica escorregando. O pé tá escorregando ali dentro. Isso mesmo. Ou, por exemplo, a gente está num momento normal, não estou fazendo exercício, não estou naquele calor enorme lá fora. Lógico que, assim, está quente. Poxa, a gente está lá fora, nós vamos dar uma volta na Paulista. Tá suando? Vai suar um pouquinho, tá? Esse é o normal, um pouquinho. Mas tem pacientes que fazem aquela pizza debaixo do braço. Molham a blusa toda e andar um quarteirão, por andar um quarteirão, tá? Ou, às vezes, no simples ato de estar parado, ficou nervoso, ou tá no ar-condicionado, em qualquer ambiente que modifique, ele pode começar a suar. Então, a hiperidrose também tem a ver com o emocional? Tem também a ver com o emocional. O que acontece? Você tem a genética para isso, tá? Porque nenhum paciente, assim, eu desenvolvi. Não, eu tenho que ter genética. Todas as doenças você tem que ter um pezinho da genética. Se eu tenho a genética, eu tenho alguns fatores que pioram o sistema. Lógico também, tá? Eu vou até dar um exemplo, Rê, que assim, existem uns pacientes que têm problemas hormonais, tá? Então, eles desenvolvem a hiperidrose por problemas hormonais. Ou eles desenvolvem uma hiperidrose por consequência de outras doenças. Ou por consequência de alguns medicamentos. Isso não é hiperidrose que a gente chama de primária, tá? Ela é secundária. Por que ela é secundária? Ela é secundária a alguma doença que o paciente tem. Então, esse também é um ponto importante. Aqui eu tenho uma hiperidrose primária e uma hiperidrose secundária. Mas o tipo de tratamento é igual à hiperidrose primária? Ou resolvendo aquele primeiro problema que gerou esse segundo problema, que seria hiperidrose secundária, automaticamente ela vai ser resolvida? Muito bem. O que acontece? Nós temos que investigar o paciente, tá? Isso você faz uma anamnese clínica, conversa, alguns exames laboratoriais, você sabe definir se o paciente tem hiperidrose primária ou secundária, tá? Depois disso, se ela é secundária, eu consigo resolver. Porque se eu resolver o problema de base dela, ela melhora, entendeu? Se ela é primária, aí a gente vai para todos esses artifícios que a gente vai dar hoje. Tá bom. Vamos lá para os mitos e verdades primeiro? Primeiro mito e verdade na tela. Tem odor nas axilas. Qualquer antitranspirante serve? Nossa, muito legal essa pergunta. Eu tenho odor, tá? O antitranspirante, ele é usado para suor. Antitranspirante. Então, se eu tenho um odor, eu tenho que usar substâncias que diminuam a reação que eu tenho entre a bactéria e o suor. Então, na verdade, o que causa o odor não é a transpiração em si, é a bactéria que está contida na transpiração. Isso aí, é essa reação, tá? Então, se eu tenho odor, qualquer antitranspirante serve? Mito. É um mito. Porque eu estou falando de um antitranspirante. Entendi. Tá? E isso é muito legal, porque as pessoas não sabem disso, tá? É totalmente diferente. O antitranspirante é usado para o molhar. Agora, existem antitranspirantes que têm uma ação de desodorante também, antibactericida. Mas isso está escrito no rótulo. Mas evitando de transpirar,
a pessoa tem chance de não ter o odor na axila. Mas nem sempre. Porque às vezes você vai... O mínimo que você sua, você já tem uma reação. Tá? Da bactéria com o suor. Então, o mínimo. Às vezes o paciente nem... Porque aqui a gente está falando de um suor excessivo. Se você sua normalmente, tem gente que fala, eu não suo, mas eu tenho cheiro debaixo do braço. Isso se chama bromidrose. Existe uma doença em que o paciente só tem o cheiro e ele mesmo relata, poxa, mas eu não suo quase nada. Mesmo sem suar? Mesmo sem suar. É mesmo? Você entendeu? Então, existe uma doença para isso. E aí você vai tratar esta alteração. Às vezes, a gente até elimina totalmente o suor daquela paciente com toxina ou com outra substância, mas eu tenho que utilizar, o problema básico dela é a reação da bactéria com o suor. Ou a reação da bactéria na axila dela. Eu preciso agir naquela reação, então eu tenho que usar antibactericida. Tá certo. Próximo mito ou verdade na tela, vamos ver. O tratamento com toxina botulínica faz parar o suor por um tempo. Mito ou verdade? Muito legal. A toxina botulínica, olha, que a gente estava falando vamos ver por que a pessoa está suando muito. Olha só. Muito legal essa foto. É um drama no dia a dia da pessoa, É um drama né? E que altera a qualidade de vida. Porque eu vou falar uma coisa pra mim, que eu acho uma das coisas que eu já ouvi de alguns pacientes muito importantes. É assim, doutora, eu não imaginava que eu poderia viver sem isso. Então eu me adaptei a achar que o meu estar assim é normal. E aí precisa mudar todo o guarda-roupa, essa pessoa tem um monte de restrições de cores que não pode usar. É complicado para chuchu. Então, tratar faz bem? Então, a toxina botulínica para o suor temporariamente? Sim. Por que ela para temporariamente? Porque ela vai agir na glândula, tá? E por que temporariamente? Porque o organismo é muito sábio, né? Deus nos fez, eu falo que é muito sábio. O organismo vai reagir e falar, olha, eu não estou suando ali. Então, as glândulas têm que começar a agir, aquele músculo tem que começar a funcionar. Então, com os meses, o organismo vai reagindo, para que aquelas glândulas voltem a suar. Então, a toxina botulínica, Mas a toxina botulínica também tem um tempo de ação. Tem um tempo de ação, mas o tempo de ação... Ela morre, a gente pode dizer assim, depois de Não, o organismo reage para formar novos neuroreceptores, novos neurotransmissores, entendeu? Então, isso volta a mover aquele músculo, aquela glândula. Que é a mesma coisa, a toxina, uma pergunta, a toxina que eu uso para face, para rítides, né, para ruga, para pescoço, é a mesma toxina que eu uso para cá? A diferença é a localização que eu uso e a forma com que eu aplico e a distância entre os meus pontos. Onde ela vai ser injetada. É isso mesmo. E na face ou para rítido, para rugas, ela demora um tempo menor. E para cá, dura bastante tempo. Tá bom. Beleza, obrigada por essa resposta realmente importante. Esse tratamento agora veio revolucionar a vida de quem tem sudorese em excesso, né? Vamos dar uma olhada no próximo mito ou verdade. O uso de desodorante resolve o suor excessivo. Olha que legal. A palavra resolve, esse é um problema. Então, Rê, o uso de desodorante resolve o suor excessivo? Isso aqui é pegadinha. Isso é pegadinha de começo de ano, mas eu adoro pegadinha. É assim, mas tá tudo pra ver se tá esperta. Não, olha, eu tô esperta, viu? O que acontece? O uso de desodorante resolve o suor excessivo? Eu tô suando muito, eu tô usando um desodorante. O desodorante, ele por definição, ele é um antibactericida, tá? Então, se ele é um antibactericida, ele vai agir no meu odor. Ele não vai agir no meu suor. A não ser que este desodorante tenha uma ação também antitranspirante. Aí vai estar lá, desodorante com ação antitranspirante. Entendeu? Mas existe essa combinação. Existe essa combinação. Então, uma verdade é a seguinte, um antitranspirante pode ser um desodorante também. Mas um desodorante, se não tiver escrito, não, ele é só um desodorante. Porque provavelmente ele tem cloridrato de alumínio, uma concentração muito pequenininha, ou outras substâncias, mas geralmente tem triclosan, que são substâncias farmacêuticas, que você inibe o triclosan, por exemplo, a parte bactericida. Então, nesse caso, é um mito. É um mito. Então não resolve. Não resolve. Resolveria desde que o desodorante fosse antitranspirante. Isso aí. Tá bom. Ai, que pegadinha. Ó, o diretor. Bora pro próximo, ele também tá esperto lá. Receitas caseiras com leite de magnésia ajudam a melhorar o mau cheiro? Muito legal. A avó sempre falava assim, usa o leite de magnésia que melhora, né, o cheiro. Então, isso aqui é o seguinte... O hidróxido de magnésio, o que acontece? É a reação da magnésia, do hidróxido de magnésio, ele reage nos ácidos carboxílicos do suor. Então, o que ele faz? Nessa reação que ele reage com os ácidos carboxílicos do suor, ele diminui o suor.
Então, o que acontece? Se ele vai diminuir o suor, ele também age nas bactérias. Então, realmente, ele vai melhorar. Que legal. É então, muito legal. É uma receitinha caseira que funciona. Então é verdade. Essa é muito legal. Por isso que, assim, existem receitas caseiras que são legais. Tem uma composição química na história. Existem receitas caseiras que são perigosas. Tem pessoas que usam limão. Não acho legal. Então, é perigoso porque pode dar uma queimadura, uma fitofoto, que a gente chama, também ajuda a combater as bactérias, mas é perigoso. É perigoso. Esse não, esse é bonzinho, né? E o então, amido? ele realmente... Então, o amido... Algumas pessoas passam amido também. Passam amido, mas aí ele não faz a reação, ele segura, tá? A gente faz um teste, quando o paciente vai fazer exame para hiperidrose, para fazer o tratamento com toxina botulínica, nós fazemos um teste, chama-se teste de Minor, de miniatura, tá? Minor. O que acontece? Eu coloco no paciente uma substância, tá? Que é o polvidine, e depois eu venho com o teste amido, que é o amido de milho. Você joga ali, se o paciente sua, ele tem uma reação do amido com o polvidine, com o suor, e fica roxo a axila do paciente. Quando não sua nada, não fica nada, fica branquinho. Então, ele realmente, ele pode o quê? Segurar, mas ele tem uma eficácia, não, ele não vai ter aquela eficácia que o paciente vai ficar cheio de pó. Ele vai agir como um talco. Ele vai agir como um talco, ele vai segurar um pouquinho, mas não vai ter essa ação toda, não, até porque o suor vai escorregar. Então, vai fazer tem um dia inteiro para pedir para ele resolver não dá, e não vai conseguir. Não vai funcionar. Então, esse não acho legal. Mas o leite de magnésia é legal. Que bom. Vamos lá, então, mais um mito ou verdade? Mau cheiro é causado exclusivamente pela falta de higiene. Então, vamos lá. Isso aqui é um mito. Por quê? Porque se existem pacientes que têm uma doença chamada bromidrose, você entendeu? Ela tem um mau cheiro, mas não é, tadinha, porque ela não toma banho. Às vezes ela acabou de tomar banho, um exemplo, ela acabou de tomar banho, ela sai do banheiro, daqui a pouquinho ela já está com mau cheiro. Então tem que tratar. Higiene, não é falta de higiene, você entendeu? Então tem que tratar. E aí a gente usa substâncias antibactericidas. Tá. Então não é porque a pessoa não está, né, no seu melhor momento, né? É a mesma coisa. Significa que ela não tomou banho ou que ela não tem higiene, né? Pois é, a mesma coisa do suor excessivo. As pessoas às vezes têm vergonha. Eu tenho uma paciente que ela relata, né, que ela usava mods debaixo do braço. É mesmo? Absorvente para viver aqui. Para viver aqui. Por quê? Gente, quando ela ia pra festa, ela ia e acontecia o quê? Na festa, como ela suava muito, ela não conseguia ficar muito tempo com o vestido. Imagina, uma mulher. Então ela pegava o absorvente e colocava. E aí ficava um tempo. Ficar a festa toda assim, né? Hoje não. Hoje tem a toxina botulínica, que até hoje, graças a Deus, a gente tem até outras substâncias que a gente pode usar que vai te melhorar a qualidade de vida. Até mesmo na mão e no pé, que até trouxe um negócio legal, que é uma forma hoje que nós estamos fazendo, tá? Então, tem qualidade de vida. Hoje, a medicina, o que ela busca para o paciente, para o ser humano, é a qualidade de vida. A gente precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Claro. As pessoas vivem mais, uma melhor qualidade. Muitas vezes o nosso trabalho acaba influenciando na forma como a gente vai se comportar com relação ao suor, né? Sim. E aí a gente precisa usar esse ou aquele produto, né, doutora? Sim, com certeza. O que acontece? Por exemplo, existem pessoas, os executivos, ou pessoas que usam terno, ficam mais nervosas e têm a tendência à hiperidrose. Você usar um antitranspirante, ele tem um tempo que ele vai fazer aquela ação. Depois disso, às vezes você não consegue. E você tem que usar antitranspirantes específicos também, porque também existe isso. Qual que é a diferença para as pessoas entenderem? Vamos mostrar, nós vamos mostrar a diferença do antitranspirante, tá? Para as pessoas entenderem o seguinte, o que acontece? O antitranspirante, ele tem concentração de algumas substâncias que seguram a transpiração. Então, vamos falar do mais comum, que todo mundo conhece, que é o cloridrato de alumínio, tá bom? Existem antitranspirantes que têm 5, 7, 10, 15, 20% de cloridrato de alumínio. Esta diferença que eu tenho na concentração do cloridrato de alumínio me faz muita diferença na relação de como eu vou conseguir segurar o suor, tá? E uma outra coisa importante que eu acho que é de suma importância para que as pessoas saibam é o seguinte: o cloridrato de alumínio, a longo tempo, ele também pode ser um irritante para a pele, tá? Então, isso também é um limitante.
Tá. Então, assim... Então não dá pra gente fazer uso a vida toda desse Isso aí. O que acontece? Tem gente que nunca vai ter reação alérgica àquilo ali, mas tem gente que pode desenvolver reação alérgica àquilo ali. E quanto maior a concentração, maior a predisposição, né? E o que acontece com isso? Às vezes é interessante que o paciente pense em alternativas, tá? Em tratamentos alternativos que ele consiga ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, né? Com o suor mais estabilizado, para que ele consiga trabalhar. Porque imagina você numa reunião, suando, pelo amor de Deus, ou suando, aí você vai falar com o seu chefe, aí todo mundo tira o paletó, você não pode tirar o paletó porque tá com aquela situação ali. Então, para as pessoas que estão de fora, as pessoas olham e julgam, e a própria pessoa se sente muito mal, né? Não desenvolve a tarefa como deveria, né? Porque tá preocupado com outra coisa, tá desviando o assunto. Pois é. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, antes de eu mostrar esse antitranspirante, eu vou te falar de como a gente poderia dar um tratamento alternativo para o paciente, tá? Para hiperidrose de axila, pés e mãos. Axila, geralmente a gente faz com agulhinha normal, toxina localizada. E hoje em dia tem se desenvolvido técnicas, porque imagina, na mão você dá um monte de espetadinha, porque como se faz a toxina? Com agulhinha. Fininha, mas é com agulhinha. E a toxina ela tem que ser aplicada a cada 1,5 centímetro de distância entre um ponto e outro. São várias picadas. São várias picadas. Então doía muito a mão e o pé. Existem substâncias que você passa também, à base de cloridrato de alumínio. E o que nós podemos fazer? Hoje em dia existe uma técnica chamada drug delivery, tá? Que é o que é isso? É a entrega de uma substância, tá? Através de um laser, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Isso aqui é só a ponteira, porque não dá pra carregar o laser inteiro. Tá. Você conhece os lasers? Conheço, as maquininhas são pequenininhas. Pequenininha, né? Então, o que acontece? Isso aqui, por exemplo, é a ponteira de um laser de CO2, tá? A gente pode fazer com microagulhamento, mas esse estudo vai ser até demonstrado depois. Você coloca, você vai aplicando o laser, e aí eu faço o quê? Caninhos. Eu faço, porque ele não tá ligado, então você vai passando e vai fazendo caninhos. Imagina que eu faço um monte de... Sabe a peneirinha? É como se o laser abrisse caminho para depois você colocar isso aí. A toxina botulínica. Isso aí. Aí eu coloco a toxina, venho com um ultrassomzinho e impacto ela lá para dentro da pele. Sem precisar ficar fazendo Sem precisar usar a agulhinha. Todas. Existe também hoje uma outra técnica. Mas isso já está sendo usado. Já está sendo usado. Tá. Lógico que cada vez mais precisam de mais estudo. Tudo que a gente fala em medicina, se precisa cada vez mais de mais estudos. Tudo que é muito novo, né? Tudo. Mas, na realidade, assim, a toxina botulínica, ela já é uma substância que se usa e é aprovada para a utilização de hiperidrose. E em qualquer lugar do corpo? Em qualquer lugar do corpo, tá? Então, assim, eu posso usar pés e mãos. Essa é uma técnica que eles estão desenvolvendo para diminuir a dor e ficar mais suportável para o paciente. Tá. Você entendeu? E realmente diminui. E cada vez mais precisam de mais estudos. Mas a toxina é muito bem documentada. Vamos fazer o seguinte, antes de falar aqui dos tipos de desodorante, como é que eles funcionam, vamos para as perguntas do pessoal de casa? Vamos ver a primeira pergunta aqui. Pode colocar na tela. Aí, Luísa Cavalcante. A hiperidrose pode aparecer em crianças. Meu filho transpira muito e suas mãos sempre estão molhadas. Luísa, obrigada pelo carinho de participar. Pode sim. O que acontece, tá? Pode em que sentido? A hiperidrose, por exemplo, ou na realidade o suor excessivo, a glândula sudorípara, ela aparece na adolescência, tá? Então, teoricamente, hoje em dia, o que tem acontecido? A criança, a gente chama de criança, né, 12, 13 anos, ela já está na adolescência, se ele estiver nessa idade, tá? A partir dos 8, hoje em dia a puberdade aparece entre 8, 12 anos e 11 meses, mais ou menos, tá? A medicina não é exata. E o que acontece? Quando aparece a glândula sudorípara, eu já posso começar a suar. Então, é o período de aparecimento da glândula sudorípara, a adolescência. Com o aparecimento da glândula pode aparecer a hiperidrose. Isso aí, eu posso começar a suar. Nesses adolescentes, aí a gente vai tratar. Tem que ver o caso, tá? Conversar com o seu pediatra ou com o seu dermato e aí você vai cuidando, tá? Tem como você passar creminhos que seguram um pouquinho, mas com muito cuidado, porque assim, como é um adolescente, até que nessa idade já não tem tanto problema, mas a gente tem que usar coisas específicas porque a pele dele também é muito sensível, entendeu? Mas dá pra você tratar. Mas então, enquanto a criança não passa por esse período do aparecimento das glândulas, é impossível ela desenvolver qualquer tipo de hiperidrose? Se for, não, ela não vai na desenvolver. primeira infância, por exemplo, primeira infância, é impossível, muito até os 7 raro, anos. Muito raro. Então, depende, sabe? Porque tem puberdade precoce. Você entendeu? Tá acontecendo cada vez mais cedo, Isso aí. Então, é nesse sentido que eu queria pegar. A puberdade precoce, se a criança tiver uma puberdade precoce, eu não posso dar para ela 7 anos, pode
pode aparecer, porque eu tenho puberdade precoce. Tá. Então, ela aparece, o que a mãe em casa tem que associar e conversar com o seu pediatra? Associe aparecimento da hiperidrose, tá? Ou do suor, na realidade, vamos falar do suor, tá? Com a puberdade. Ah, meu menino ou minha menina já estão na puberdade, vai começar a suar. Tá. Pode ser puberdade precoce. Hoje em dia, as meninas ficam cada vez mais cedo, né? É verdade. Meninas, né? Então, assim... Por uma lista enorme de razões. Pois é, exatamente. Né? Vamos dar uma olhada na segunda pergunta, ó. Agora é a vez da Renata Grasso. É possível ter a alergia do próprio suor? Obrigada pela pergunta, viu, Renata? Nossa, beijo pra você. E aí? Renata, tem sim, é possível. E existem pacientes que são alérgicos ao seu próprio suor, tá? E aí você tem que tratar. Precisa evitar de suar. Então, a gente vai evitar de suar, mas assim, você tem que ter outras técnicas, porque o que acontece? O paciente, ele tem alergia ao mínimo, às vezes. Ele soa o mínimo e tem alergia, desenvolve, ele começa a coçar. E às vezes a gente tem até que entrar com antialérgico, tentar modificar. Esse é um tipo de doença que a gente vai tendo que adaptar à vida do paciente. Normal, tudo bem, mas isso pode acontecer, tá? Mas é alergia ao quê? Ao próprio suor, suor ao líquido dela. do suor Ela ou tem às uma bactérias reação... presentes? Não, é o próprio suor dela, tá? Exatamente assim, o que acontece? Nós já temos colonização normal, mas o suor do paciente faz uma reação e ela acaba tendo alergia. Existe alergia a tanta coisa. Existe alergia, por exemplo, tem pacientes que começam depois do banho, começam a suar e aí começam a coçar. E às vezes tem pacientes que desenvolvem alergia à água daquele... Dependendo do local, da região, ela começa a desenvolver. Tem gente, não é falar sobre o próprio suor, mas, por exemplo, tem gente que tem alergia à pressão. Usa uma bolsa, fica alérgica. Usa um sapato, quando tira pela pressão, tá todo vermelho, inchado e coçando. E o mais interessante é que essas alergias podem aparecer em qualquer momento da vida, né? Nossa. Você nunca foi alérgico a isso, de repente passa a ser, é uma loucura. Mas o importante, então, é que ela procure um médico para ver qual é o tipo de tratamento adequado no caso dela, né? Mas pode sim. Obrigada, viu, Renata? Vamos ver a pergunta da Natália Ambach. Obrigada também, Natália, pela participação. A ovulação das mulheres influencia no suor? Então, o que acontece, Natália? A ovulação das mulheres influencia no suor? Acho que ela está querendo saber da questão hormonal de uma forma geral, eu acho que vamos falar de uma... mais sensíveis do mês. Vamos falar de uma forma normal, tá? O que acontece? Todo hormônio pode alterar, tá? Lógico, eu tenho testosterona, aumento de metabolismo, então, assim, depende do que eu estou apresentando. E depende também da hipersensibilidade que o paciente tem. Se ela tem, por exemplo, eu tenho um aumento maior de testosterona, eu vou suar mais, porque tanto que homem, às vezes, quando corre, tem um metabolismo mais acelerado, ele pode. Então, assim, o hormônio pode influenciar? Pode. E existem outros hormônios até que dão a alteração que eu estava te explicando da hiperidrose. Então, não tem problema nenhum. Pode sim. Agora, não vamos especificar a ovulação. Eu posso mudar, Natália, com muito carinho, assim, hormônios podem influenciar no suor? Podem sim, porque lembra que eu te falei que existem doenças com alterações hormonais que causam um aumento do suor excessivo. Aí a gente tem que dosar CTH, são outros hormônios, que eu não vou ficar exemplificando, porque senão a pessoa fica louca. Então, não é só testo, não. São os hormônios, no geral, podem sim. Aí uma investigação mais completa vai dar. Sim. Aí eu vou até aproveitar a sua pergunta, Natália, com muito carinho, para falar os hormônios nas mulheres e nos homens, em todo mundo. Pode sim. Tá bom. Beijo, Natália. Obrigada pela pergunta. Tem mais uma aqui, vamos ver? Mais uma perguntinha? Tem? A Lúcia Helena. Transpiro muito e agora, com 45 anos, aumentou mais ainda. Tem a ver com a chegada da menopausa? Então, se ela estiver na menopausa, aí ela está falando da questão dos calores, onde você tem uma queixa comum, né, desse suor nessa fase. Desse suor dessa fase, onde você... Mas isso é considerado hiperidrose? Não. Faz parte dos sintomas da menopausa. Não, faz parte dos sintomas da menopausa. É igual a pergunta da Natália, que eu acho que, assim, quando ela fala também de ovulação, pode ser quando ela quer falar das mulheres que entram na menopausa. Então, neste caso aqui, faz parte dos sintomas da menopausa. Não tem nada a ver com hiperidrose. Mas a mulher pode fazer uso, por exemplo, da toxina botulínica para passar por esse período suando menos, ou não é legal fazer isso? Não vai, porque na realidade ela sente aquele fogacho, né? Ela sente um calor no corpo inteiro, generalizado. Não é localizado. Às vezes até ela fala assim, eu sinto aqui na cabeça, eu sinto, mas na maioria das vezes o fogacho que ela sente é generalizado. Diferente
talvez eu não tenha me feito explicar, também não expliquei muito bem, diferente da pergunta da Natália, em que alguns hormônios podem sim gerar hiperidrose, mas é uma doença, quando eu tenho um desequilíbrio de algum eixo hormonal, tá? Que eu não vou levar em consideração os nomes, porque confundem muitos nomes, tá, Rê? Neste caso, não, é fogacho, é sintoma, o paciente apresenta, faz parte do quadro clínico do paciente, aqui não adianta e não tem nada a ver com hiperidrose, tá? Então, hiperidrose é uma doença diferente. Sendo menopausa, vai passar. Vai passar, aí ela vai ter que ir para o ginecologista, conversar e equalizar. Tá certo. Vamos voltar para a mesa para a gente conhecer um pouco mais a respeito dos desodorantes, porque é uma dúvida comum, né? Quando a gente chega na farmácia, no supermercado, a gente pega um desodorante na mão e não sabe exatamente para qual situação ele é feito e qual é a sua necessidade em cima daquele produto, né? Você disse que tem diferença entre desodorantes e antitranspirantes, né? Isso. Quem deve usar um e quem deve usar outro? Então, antes de mais nada. De uma forma básica é assim, se eu suo muito e quero segurar no meu suor, eu tenho que usar antitranspirante. Se eu suo pouquinho, eu posso usar um desodorante, tá? Existem desodorantes, existem antitranspirantes que têm ação de desodorante, porque ele já tem um perfume e além do perfume ele tem às vezes um triclosan, isso aí, ele usa um antibactericida na formulação, então ele serve como um todo. Agora, eu não tenho nada, eu posso usar só um desodorante, tá? Porque tem pessoas que não sou. Agora, algum deles pode causar algum tipo de irritação na pele da gente? Por conter álcool, de repente? Pode, porque alguns contêm álcool. Olha, aqui eu mostrei o seguinte, esse daqui... Esse é um manipulado? É um manipulado. Eu trouxe pelo seguinte, para as pessoas entenderem, porque às vezes elas vão no médico e o médico passa um desodorante manipulado. Tem o porquê de ser um desodorante manipulado? Tem, porque às vezes a pessoa é alérgica a algum componente, eu tenho que ter substâncias específicas, um antibactericida, porque existem vários, tá? Eu tô falando do triclosan, mas existem vários outros antibactericidas, tá? Ele é um creminho. Ele é um creminho. Tá. Também posso fazer em solução. Posso passar em qualquer área do corpo? Posso, tá? Se sua nas mãos, pode passar nas mãos? Pode passar nas mãos. Aí eu vou fazer específico para as mãos. Tá? Porque daí, por exemplo, se tá suando na mão, eu vou fazer em loção, às vezes com uma alta concentração de cloridrato de alumínio. Então depende do caso. Em crianças, por exemplo, eu quero solução bem fraquinha, tá? Para uma substância para conseguir conter aquele suor ou aquele odor, tá? Então eu posso manipular. Isso é para as pessoas entenderem que eu posso manipular um desodorante, tá? Esses aqui são os mais comuns, o famoso Rolon, né? Isso mesmo. Tá. Em que momento que eu posso usar o Rolon? Tem pacientes que gostam... A diferença entre um Rolon e um spray, tá? É muito interessante. Mas eu posso usar um Rolon e posso usar um spray? Posso. O que vai diferenciar é a minha sensibilidade e o que eu preciso, se é um antitranspirante ou um desodorante, tá? Porque existem Rolons que ele tem na formulação óleos essenciais, calmante, então ele não irrita a pele, tá? O spray, a mesma coisa, mas depende. Às vezes a pessoa prefere o Rolon porque é mais prático, mas toma cuidado, porque às vezes tem alguns Rolons que eles são mais grossinhos. Então eles também podem, de certa forma, como é que eu posso dizer? Uma forma generalizada de falar, entupir, ficar irritando, obstruir, a saída do... Então, agora, assim... é uma pergunta que muita gente faz. Eu me lembro que há pouco tempo atrás na internet deu muito buchicho essa história dos antitranspirantes, que as pessoas comentavam que poderia dar câncer. Você se lembra dessa história? Lembro dessa história, não faz muito tempo. Eu até li uma matéria agora e entrei até no site da vigilância para ver. E aí? Então, a gente pode ficar preocupado com isso, com o uso a longo prazo? Porque realmente a gente está obstruindo completamente a saída do suor, então, mas esse não é o problema. Eu até li um parecer da vigilância, antes de vir para cá, até eu li isso. É o seguinte, o que acontece? As pessoas naquela época estavam falando sobre o câncer de mama. Porque eles achavam que era muito próximo e aí era o desodorante que estava desenvolvendo aquilo. Não se foi comprovado porque, na realidade, o câncer de mama, a discussão era essa, ele apresenta quadrante superior externo, porque é a maior densidade. Então, assim, é o local que mais se apresenta. É por causa do antitranspirante? Não, não é por causa do antitranspirante. Agora, se você me perguntar assim, Bel,
O cloridrato de alumínio, ele pode ser alergênico, ele é absorvido? Alguns estudos mostram que é absorvido. Tá. Mas o parecer que eu li e li em alguns artigos não conseguiram provar isso, tá? Isso foi uma coisa muito falada, mas ninguém conseguiu provar isso. Então, é uma inverdade até a presente data. Tá. Entendeu? Se algum dia alguém conseguir provar, Isso. a gente vai ficar morrendo de medo, né? Pois é, mas não é por isso, porque tem gente que nunca usou desodorante e tem. Então, não é por esse lado que a gente tem que pensar, Tá. você entendeu? Existe totalmente diferente. Agora, o uso de cloridrato de alumínio em alta concentração, que é esse mais concentrado que eu trouxe, o cloridrato de alumínio já conseguiram provar que ele fica um pouquinho impregnando na pele, tem uma certa reação e também pode te causar alergia. Tá certo, então. Tá bom? Doutora, infelizmente a gente tem que encerrar o nosso papo de hoje, que tá uma delícia. Esse assunto a gente poderia continuar estendendo, porque existem outras técnicas também, Sim. né, para combater essa sudorese específica, mas é importante que você, claro, como cada um é um, né? Sim. Procure um especialista para saber como resolver, né? Saber quais são as causas e como é que vai resolver, quais desses métodos podem ser usados no seu caso, né? Por isso, ó, quer fazer contato com a doutora Isabel? Clínica Martinez com z.com.br, Clínica Martinez com z.com.br, aí você vai também lá no Facebook e coloca Clínica Martinez. E no Instagram também, @Clínica Martinez, curte lá que você vai ver quanta novidade legal tem por ali. Obrigada, obrigada, viu, lindona? Um beijão. Eu que agradeço, um ano lindo pra você. Pra você também. Também a gente se vê. A gente logo se vê. mais, tá bom? Beijo. Beijo, lindona. Até.